tarde, pessoal. Nós estamos aqui com o Rubens, né? Ele é diretor de operações da Imediato. Eh, Trouxe para a gente, no dia de hoje, né, no Mobilidade Segura Experience, o tema mobilidade eficiente. Dentro dessa estrutura, Rubens, como é que então você poderia estar detalhando para a gente, né? Como é que a Imediato foi construindo isso? Achei bastante interessante quando a gente foi brifar, né, a sua palestra. Você falou assim: a gente consegue conciliar, né, os interesses de vários embarcadores, né, dentro da nossa operação. Então, trazer um pouquinho, né, as informações, como é que vocês buscaram, né, como é que vocês estão operando hoje. Ô Márcio, boa tarde pessoal. A gente escolheu esse tema para falar no evento de hoje porque foi uma demanda que foi procurada pelos clientes, a gente tinha oportunidades nesse segmento e a gente não fazia isso antes, né? O nosso trabalho meramente era de atender uma operação dedicada de um cliente específico e a gente seguia assim por anos nesse cliente fazendo esse atendimento. Só que a gente sabe que todos os clientes eles têm períodos sazonais durante o ano. Então, vamos falar aqui do agro, que a gente comentou ali agora. O agro, principalmente, ele tem a safra e tem a entre-safra. Então, o cliente opta em fazer uma operação dedicada com um operador logístico, com uma transportadora, mas ele sempre fica preocupado. O que eu vou fazer com os caminhões 4 meses do ano? Eu vou parar o caminhão? Você vai me cobrar esse caminhão parado? Então, se é uma operação dedicada, ele tem um custo parado. Então, o que a gente fez de 3 anos para cá foi ver essas oportunidades. É claro que isso, diante da capilaridade que a gente já tem no mercado, vários clientes, a gente tem uma operação muito grande, então foi possível fazer isso. Às vezes um transportador muito pequeno vai ser um pouco mais difícil. Mas a gente começou a conectar os próprios clientes. Então a gente chega num cliente A, chama o cliente B, fala: olha, existe um período sazonal, eu consigo utilizar o mesmo cavalo mecânico e o mesmo motorista na tua operação por 4 meses. Te interessa? E na maioria das vezes interessa, sim, porque isso traz custo, isso traz, às vezes, o atendimento nesse período que o cliente B tem uma dificuldade, né? Como que ele vai crescer só durante 3, 4 meses do ano e depois ele volta na normalidade dele. Então, quando a gente colocou todo mundo na mesa e viu que tinha conexão, então você fala: o que agro tem a ver com bebida? Tem conexão, tem períodos sazonais diferentes. Então eu consigo usar um cavalo mecânico de uma operação na outra operação. Eu consigo usar a mesma mão de obra, o motorista, na outra operação. Principalmente pelo que a gente vem passando agora de falta de mão de obra especializada. Então foi o melhor momento que a gente escolheu de fazer isso e tem dado muito certo. A gente dá garantias para o motorista que ele não vai ser desligado na safra e, ao mesmo tempo, a gente usa essa mão de obra especializada. É um motorista que conhece a nossa cultura, um motorista que trabalha com segurança, um motorista que gosta de trabalhar na empresa simplesmente. Ele não precisa sair mais nesse período da entre-safra. Então a gente dá trabalho para ele os 12 meses do ano e automaticamente eu ganho com essa eficiência que eu estou trazendo para ambos os clientes nessa operação. Então acho que foi essa a sacada. Deu muito certo, a gente está investindo nesse novo nicho de mercado que a gente consegue otimizar a mesma frota para atender mais de um cliente. Porque é interessante, né? Porque essa falta de motorista está sendo geral, né? O pessoal tem falado muito isso. É, não só a reposição, né, da mão de obra, mas também você buscar novas alternativas. E a gente imagina exatamente isso, né? Então, de alguma maneira, você está levando uma redução de custo, né, para o seu embarcador, né, para o seu contratante, mas também tem esse outro lado, né, da garantia do motorista, porque a gente sabe, né, o mercado hoje tá muito, né, você buscar hoje o motorista, capacitar esse motorista, porque às vezes a gente fala assim, conversa com uma determinada transportadora, ela fala assim: não, meu problema tá faltando um motorista, mas não é qualquer motorista. Quanto tempo que eu vou levar para estar formando esse motorista dentro dos meus moldes? Então, eu acho que esse modelo de vocês, eu acho que também contribui para isso, né? Falando assim especificamente do motorista, foi um dos motivos que nos levou a olhar esse cenário um pouco do movimento do mercado. Mas falando especificamente da mão de obra do motorista, a gente notou que alguns anos atrás a Uber foi o nosso maior concorrente. Então a gente começou a perder mão de obra qualificada, motorista, porque ele conseguia ganhar a mesma coisa trabalhando no Uber
na Uber, né? Fazendo a gestão do horário dele, ele trabalha o dia que ele quer. Então, assim, primeiro ponto é ter essa atratividade para falar para o motorista que ele pode ficar trabalhando com a gente o tempo todo, o ano todo, o contrato todo, que a gente vai dar essa mão de obra para ele. Então, quando a gente começou a sentir que, primeiro, que é muito caro e toma muito tempo você desenvolver um motorista. Muitas vezes é o seu próprio ajudante que virou motorista e você simplesmente perde ele para o mercado de alguma forma e você vai ter um sacrifício para você trazer ele para o seu negócio de novo, falando no âmbito geral. Então, na verdade, lá atrás, essa questão da mobilidade eficiente ou mobilidade inteligente, que a gente chama, foi muito motivada por esse ponto. A gente dá algumas garantias, alguns benefícios para que esse motorista fique o tempo todo trabalhando para a gente, para ele ver que vantagem ele ficar com a gente. Que não é tão seguro ele sair da nossa empresa, que oferece tanto benefício, para ir trabalhar no Uber, mesmo ele tendo toda essa flexibilidade de horário, mas ele não tem um convênio médico, ele não tem algumas coisas que podem ser importantes para ele. Então, acho que a gente pegou esse do problema, né? Eu vi até agora alguém falando que, às vezes, do problema a gente traz a solução, então a gente pegou esse problema e isso motivou. Não foi só isso, logicamente, né? Demandou muito de uma necessidade dos próprios clientes de entender o que eles iam fazer com esse custo operacional que eles tinham no período de entre-safra deles. Mas isso foi o que motivou lá atrás essa preocupação que a gente já tinha há 3 anos atrás, que ia faltar mão de obra no Brasil específica para o motorista. E tem acho que um outro lado importante, que é isso que eu queria saber de você. O que é essa modelagem, né, e se vocês têm esse olhar, né, que isso foi um impacto positivo, por exemplo, também para a segurança viária, né? Então, quando a gente entende que quando você mantém um colaborador que já tem a sua cultura, eu acho que isso também impacta de forma positiva. Vocês conseguiram mensurar ou enxergar essa melhoria também nessa nova... Com certeza, só pelos índices de acidente que a gente tem hoje, a gente já vê que isso de fato é uma realidade. Então, eu retendo essa pessoa com o conhecimento que ele tem, introduzido na cultura da empresa de segurança, eu vou impactar diretamente na proteção do nosso ativo, na proteção do nosso patrimônio e na proteção da vida de todas as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, isso é fato. Eu tive um acidente fatal em 2009 de um motorista nosso e isso foi um divisor de água para a gente começar a olhar o que a gente pode fazer para ter uma pessoa mais treinada, uma pessoa comprometida com o nosso negócio. Então, de lá para cá, a gente mudou totalmente o nosso comportamento de olhar o quanto é importante eu reter um talento, eu reter um conhecimento, eu reter um funcionário com essa cultura de segurança principalmente. Então isso impacta porque nunca mais eu tive um acidente dessa natureza dentro da nossa empresa. Isso já faz anos, né? Desde 2009. Foi o último acidente fatal que a gente teve com um motorista nosso. A gente não teve mais nenhum, porque a gente mudou o nosso jeito de olhar para esse profissional, a gente mudou o jeito de olhar para o nosso patrimônio. Então, realmente, o impacto está aí o resultado. Agora, trazendo para o nosso Mobilidade Segura Experience, né? Eu vi que você estava acompanhando ali atentamente, né, as palestras e agradecer a sua disposição para ser um dos palestrantes também. Na sua visão, esse tipo de ação, como é que você está vendo, né? Como é que foi o dia de hoje? Como é que você enxerga que isso de alguma maneira pode, de fato, contribuir para a segurança viária? Ô, Márcio, é muito importante esse tipo de iniciativa, né, que foi conduzida por vocês aí, porque, primeiro, cria uma conexão entre todo mundo que está na mesma área. Então, assim, o transportador ele não é concorrente, né? A gente tem vários exemplos aí no mercado de pessoas que fizeram coisas boas e disponibilizaram isso para o mercado para todo mundo ter um melhor resultado. Então, eu acho que essa experiência de ter vários embarcadores participando, vários transportadores e outros segmentos participando da mesma experiência de segurança, isso só traz benefício para a gente. Eu vi coisas ali que às vezes a gente acha que sabe muito. Eu vi coisas ali que foram novidades para mim e eu já estou saindo daqui com um olhar um pouco diferente. Poxa, eu preciso pensar nisso, eu preciso olhar esse negócio. Precisamos ir um pouco além do horizonte que a gente está olhando. Então, acho que é de extrema importância o network que é feito aqui, as trocas de experiência, a conexão que existe entre os negócios.
eu acho que é extremamente importante. É o segundo que eu participo em pouco tempo e, assim, vou em todos. Porque eu acho que essa diversidade, um pouco às vezes você ter um olhar diferenciado, né? Você falou às vezes isso, né? Eu acho que já sei tudo, ou já, né, são todos esses modelos. A gente pensou muito, né, nessa programação de estar exatamente isso, né? Trazendo as dores dos embarcadores, né, como vocês também, né, num dado momento, buscaram conciliar, né, essas necessidades dos embarcadores que vocês atendem, mas aí nós trouxemos para o viés da segurança. Então é interessante você ver, né, às vezes o embarcador falando assim, essa é a minha dor. E aí você, como transportador, né, e às vezes é isso, tem uma outra informação, né, às vezes de um colega do lado, que traz um olhar diferente. Né? Então essa é a nossa preocupação, que a gente teve muito carinho na montagem dessa pauta. Eu acho que eu falei para você, né, que eu achei muito interessante. A primeira vez que eu vi vocês falando sobre o trabalho da Imediato foi numa reunião da Raizen, você explicando ali como é que integrava a operação da Raizen com a Ambev. Eu achei muito interessante, eu falei assim, cara, a gente tem que trazer esse exemplo para outros transportadores também. O cara, né, você falou bastante. Depende do tamanho também da operação que ele tem, às vezes ele não consegue fazer, mas ter essa oportunidade, pelo menos saber assim, está sendo feito dessa maneira. Eu acho que o evento ele buscou um pouco isso. Né? Nós temos aqui transportadora de todo tamanho. Né? Eu acho que você falou um pouco da frota de vocês. Hoje, quantos são? Mais de 4.000 ativos que a gente tem na nossa frota própria, e a gente tem uma frente de trabalho muito grande com o agregado dedicado. Né? São agregados freteiros, mas que trabalham só para a gente. São caminhões e motoristas dedicados que a gente consegue fazer um trabalho muito legal. A gente transforma ele quase que um funcionário, conhece toda a empresa, conhece toda a cultura de segurança, toda a nossa cultura de trabalho. Então a gente tem essa modalidade. Eu tenho quase 1.000 veículos nessa modalidade também. E a gente tem crescido muito, até por conta dessa falta de motorista no mercado. A gente nota que essa modalidade do agregado dedicado ela tem crescido muito. Então os interesses dos clientes estão olhando para esse negócio como uma oportunidade, e para o nosso lado é um segmento novo, é um segmento que a gente consegue moldar nessas entrelinhas de dificuldade que a gente tem de trabalhar com uma frota própria em algum cliente. Às vezes o cliente falou, olha, eu não quero ter um compromisso com a Imediato de ter um contrato de 5 anos. A gente tem essa opção, vamos oferecer uma opção do agregado dedicado. O agregado dedicado eu consigo fazer um contrato com você com menos tempo, 6 meses, 12 meses, 24 meses, então tudo. Então, assim, a gente está sendo obrigado a se moldar para conseguir atender às mudanças que está tendo no mercado. Então, isso está sendo provocado pelo próprio cliente. O cliente está pedindo coisas diferentes do mercado. Então, a gente não pode... Aquela história da transportadora, né, ela ia carregado com um produto em algum determinado lugar e depois ela ficava procurando frete para voltar carregado com outro produto. Então, assim, a gente está indo além disso daí. A gente está conseguindo, dentro desse período da sazonalidade de 12 meses, por exemplo, a gente usar o mesmo ativo e, às vezes, uma operação totalmente diferente daquela que foi comprado o veículo. Então, você falou aqui do agro. Quem que ia imaginar que a gente ia conseguir usar essa mão de obra do agro, que já é cultural? Isso é 30 anos, 20, 30 anos que trabalha-se na safra, todo mundo é desligado e depois esse profissional ele é recontratado daqui 4, 5 meses. Isso já era cultural do interior, principalmente. Então, a gente está conseguindo mudar essa visão que o profissional tem. Então, hoje, ele entra na empresa, ele pode ficar o tempo que ele quiser. Ele não precisa mais sair, ser desligado na entre-safra. Então, a não ser que ele não queira ir para essa outra operação, ou que ele não queira fazer esse sacrifício de ficar, às vezes, alguns dias fora de casa, mas fora isso, ele vai ter um emprego garantido com todos os benefícios que qualquer funcionário tem. Então, eu acho que é isso, é a gente sentir o mercado, escutar o cliente, ver as oportunidades, oferecer, pôr na mesa, falar, eu tenho isso, te interessa? Não, isso eu não consigo fazer, não me interessa. Isso aqui me interessa, vem cá.
E a gente está fazendo um movimento que a gente coloca os dois clientes para se conversarem. Então é uma coisa um pouco diferente. O cliente não está ouvindo só de mim como transportador. Ele está do lado do outro cliente. Então é uma coisa muito transparente. Por isso que funciona. Por isso que dá certo e todo mundo está ganhando com isso. Está sendo muito bacana, muito eficiente. Muito eficiente mesmo. Tá joia. Então a gente chegando aqui ao final de mais um MSE Cast, né? Agradecer, Rubens, aí sua dedicação, seu tempo, né? Trazer a sua experiência e estar compartilhando aqui com o nosso público e fica à vontade aí para suas considerações finais. Obrigado pelo convite, assim, foi muito produtivo até agora. A gente acabou de fazer a apresentação e quantas vezes vocês convidarem a gente vai participar, porque é aquela coisa de que quando você tinha um negócio bom no teu negócio, você não podia falar para ninguém, você tinha que esconder, isso não existe mais. Eu acho que essa é justamente essa troca de experiência que está fazendo todo mundo crescer, está fazendo todo mundo se estabilizar no mercado. Então, a gente que agradece o convite. Estou aqui representando a Imedias, estou representando uma grande empresa, mas estamos disponíveis a qualquer convite que vocês quiserem fazer em relação a isso. A gente está aqui para contribuir, a gente quer contribuir mais. Muito obrigado, então. Obrigado. Valeu. Um abraço.